Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo desta sexta-feira e começamos aqui com uma notícia quentíssima, recém-saída do forno, em primeiríssima mão para vocês. Uma nova lei entrou em vigor hoje no Brasil. Ela foi decretada pelo ministro Dias Toffoli e funciona da seguinte forma: se o Congresso não legislar, o STF legisla no lugar. Ele falava a respeito da regulação das redes sociais, essa obsessão da esquerda. E deu a data. O Congresso tem até agosto para fazer alguma coisa. Se não fizer, o STF vai lá, mata no peito e faz o que quiser. Se bem que se o Congresso fizer alguma coisa e o STF quiser decretar inconstitucionalidade, vai dar no mesmo. Então a gente já sabe qual vai ser o resultado final disso aí. Parece brincadeira, mas na prática é verdade. Foi isso que aconteceu. Eu vou trazer os detalhes aqui para vocês daqui a pouquinho, tá? Antes disso, outras matérias. A primeira, quando você acha que não tem como amar mais o Milei, ele vai lá e mete essa, né? Milei se recusa a pedir desculpas a Lula e diz que ele tem ego inflado de esquerdinha. Esquerdinha, que ele fala aí, né, em espanhol, é tipo um esquerdista imaturo, né, um juvenil, um bobão, um crianção. O Lula, que recentemente falou que voltaria a falar com o Javier Milei caso o presidente argentino pedisse desculpas a ele, né, por supostas ofensas feitas recentemente. O Milei falou: não quero saber de papo contigo, não vou pedir desculpas. Se quiser falar comigo, beleza. Agora, desculpas, eu não vou pedir, porque você é um bobão infantil. Milei, você é demais. Gente, vocês imaginem um mundo com Donald Trump nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro no Brasil e Javier Milei na Argentina. E outros por aí, né? Mas seria demais ou será demais? Não sei. Em breve nós saberemos. Obrigado, Milei, por colocar aquele ébrio translocado em seu lugar. Novas falas, falando nele, né? Novas falas de Lula sobre Banco Central e taxa Selic fazem dólar subir para R$ 5,58. Gente, a gente conversou sobre isso ontem, né? O Lula deu aquele chilique, chamou jornalistas de cretinos, porque ele deu declarações, os jornalistas atribuíram a nova alta do dólar a essas falas do Lula, e ele disse: esses cretinos falaram isso, a alta veio 15 minutos antes de eu me pronunciar. E aí, logo depois, né, veio o jornalista do Globo dizendo: o mercado tem tanta certeza de que o Lula vai falar bobagem, que quando ele anuncia a entrevista, o dólar já dispara. Tá no vídeo de ontem, que tem o Lula na capa, podem ver lá. Uma jornalista do Globo, a Raquel Landim. Vejam só. Aí ele vai lá agora e fala mais bobagem sobre o Banco Central, que gente, por incrível que pareça, é o que está salvando o governo do Lula. Porque se o Campos Neto sai e o Lula consegue colocar no Banco Central quem ele quer, assim, a conclusão, né, do desastre. Tá? E ele não sabe, mas o cara está salvando o governo dele. Sei lá, gente, quando... Assim, a gente conversou sobre isso ontem também, né? Durante o governo Bolsonaro, a gente dizia para a esquerda: vocês estão torcendo para o piloto morrer, sendo que está todo mundo dentro do avião. O avião vai cair e vocês vão morrer juntos, né? No caso do Lula, não tem problema, porque o avião não decolou, está no chão ainda, né? Então não tem problema se o piloto cair. A mesma coisa vale aqui, né? É melhor para o Brasil que a desgraça aconteça logo de uma vez, porque ela vai acontecer cedo ou tarde. É melhor que seja cedo, dá mais, né, celeridade ao processo de recuperação. Eu estava vendo uma pessoa dizendo hoje que a partir do ano que vem, caso o Lula caia, já seria o Alckmin que assumiria. Se fosse agora, seriam convocadas novas eleições. Tá? Se isso se confirmar, não tive tempo, eu acabei de ver isso, se isso se confirmar, faz todo sentido. O Lula está sendo aí sustentado até esse momento, porque numa situação normal de temperatura e pressão, ele já teria caído, porque ele está completamente lelé da cabeça. Hoje, gente, ele estava participando de um evento, depois dessa fala aí que resultou nessa alta do dólar, alta recorde, diga-se de passagem, ele estava lá num palanque, né? A Janja estava lá também, e aí ele estava com o microfone, a Janja estava com outro microfone, ele solta essa: não, porque o meu microfone é masculino e o microfone da Janja é feminino. Daqui a pouco a gente vai ter ideologia de microfones nas escolas de todo o Brasil. Imagine se o Bolsonaro solta uma dessa, gente.
Imagine. Então, é isso. Infelizmente, a gente chegou num ponto em que é melhor que a desgraça aconteça logo de uma vez, rápido, porque senão a gente só vai estar, né, protelando o sofrimento inevitável. Tá? Fala mais, Lula. Fala mais. Daqui a pouco o dólar bate R$10. Né? Pacheco critica ataques ao STF e diz: saia da rede social e vá trabalhar. Essa foi a fala. Não foi só isso não, tá? Ele falou assim, inclusive políticos, né, que ficam aí agredindo, ofendendo o STF nas redes sociais. Saiam das redes sociais, vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão propor isso, vão propor aquilo. Aí ele fala um monte de bobagem, aquelas falas modorrentas lá do Pacheco. Aí no fim, ele fala isso: saia de casa e vá trabalhar. Não pode criticar o STF. Nós estamos falando de uma pessoa que foi atropelada pelo STF pela milésima vez essa semana na questão das drogas. Aí vocês veem que é um teatrinho quando o Pacheco chega lá, né? Chama uma entrevista coletiva, convoca uma entrevista coletiva e fala que discordou, que isso não é possível, que isso é um absurdo e tal. Aquilo ali é tudo da boca para fora, é tudo combinadinho. Vocês vão ver no tema principal que o Toffoli já falou. Nós vamos regular as redes sociais, caso o Congresso não faça nada. E o Pacheco fica lá, na dele, sem problema. Por quê? Porque ele faz parte do esquema. Agora, vejam só, tá? Isso, aqui em especial, prestem atenção, em especial os eleitores de Minas Gerais. Grande parte das pessoas que criticam o STF são eleitores do próprio Pacheco, né, que votaram nele para evitar a Dilma no Senado. Né? Hoje em dia a gente olha para trás e pensa, era melhor que a Dilma tivesse entrado, que coisa, né? Mas, enfim. Então o Pacheco vai lá e olha para seus eleitores, que hoje não são mais seus eleitores, é claro, né? E diz: saiam de casa e vão trabalhar. Parem de ofender o STF, porque eles têm direito de fazer o que eles quiserem. Não existe cidadão mais desprezível e imprestável na política brasileira do que o senhor Rodrigo Pacheco. É mais frouxo que calça de palhaço. É um inútil completo. E o Lula essa semana disse que o Pacheco só não ganha as eleições para o governo de Minas Gerais se não quiser. Aí eu já começo a pensar em outras coisas aqui. A gente começa a fazer umas conexões lógicas que não dá nem para comentar, né? Tipo, ele puxando o saco dos caras, o Lula dizendo que ele só não ganha se quiser, caixinha mágica para lá, caixinha mágica para cá, né? Eles dão pano para manga. Vou fazer o quê? Pacheco, vá trabalhar você, seu prevaricador do cacete. Teus dias na vida pública estão contados com toda certeza, né, a não ser que jornalista aciona STF acusando Alan dos Santos de forjar mensagens. Contextualizando aqui para vocês, tá? Eu nem cheguei a comentar isso aqui no YouTube, pelo menos, né? E também nas outras redes sociais, eu não entrei nesse assunto, porque o risco, né, de você entrar no radar ali da galera, né, do regime é muito grande, tá? Então eu vou só contextualizar aqui. O Alan divulgou alguns prints de um diálogo em mensagens privadas entre uma jornalista e uma outra pessoa, que algumas pessoas da própria direita, para denegrir o Alan dos Santos, disseram que se tratava dele. Ele nunca disse que era ele, né, o interlocutor. Não era ele, era uma outra pessoa. E essa jornalista falava para essa outra pessoa que ela não deveria publicar um texto sobre o Felipe G. Martins. Não faça isso, você não deve fazer isso, você vai se prejudicar, é melhor não. E a pessoa fala, olha, eu nem gosto dele, mas o que estão fazendo com ele é errado. E as falas dessa jornalista, nos prints, né, que foram atribuídos a ela, são de uma pessoa, né, que é líder, né? Ela, se não me engano, ela é diretora da Associação de Jornalistas, que está intimidando o seu colega de profissão para que ele não fale a verdade. Só que ela diz que os prints não são verdadeiros, que não é ela que está lá, né? As palavras não teriam saído da conta dela. E aí ela entrou com um pedido no STF. Só que, gente, é uma das maiores bizarrices que eu já vi na minha vida, porque
O Alan dos Santos não tem foro privilegiado. Qual é o sentido dela entrar no STF contra um jornalista que não mora no Brasil? Assim, é você pegar o devido processo legal, com perdão da palavra, socar no fiofó de um hipopótamo e pedir para ele sair balançando o rabo, rodando o rabo, né, que nem um helicóptero, espalhando por tudo quanto é lugar. Porque como você vai entrar direto no STF contra uma pessoa que não tem foro privilegiado nem de longe? É primeira instância, minha filha. Mas a coisa está tão bagunçada que vale tudo. Que vale tudo. Lá ela sabe que ganha. Né? Mas paro por aqui. Os prints são verdadeiros? Eu não tenho como dizer para vocês se são ou não. O que eu posso garantir para vocês é que o Alan dos Santos tem certeza que são. Porque eu tenho plena certeza que o Alan que eu conheço não divulgaria isso se tivesse a menor dúvida de que fossem verdadeiros. Então, pelo menos para ele, são verdadeiros. Então, eu tendo a acreditar também que sejam. Estou com ele. Tá? Vamos lá, pessoal. Vamos conversar a respeito dessa questão do Toffoli, porque vai ter gente que vai dizer: Ed, você exagerou. Não, gente, eu não exagerei. Porque as decisões do STF, em regra, acabam virando jurisprudência. Se o Toffoli falou isso, é porque já é o entendimento da casa. E a gente já conversou sobre isso recentemente. Não existe previsão legal constitucional para isso. Não é porque o Congresso Nacional não legislou a respeito da matéria X ou Y que o STF ganha competência para fazê-lo. O STF não legisla. Tudo bem, existem exceções. Rapidinho aqui para vocês entenderem. O STF pode legislar? Pode. Quando vai fazer o seu regimento interno. O regimento interno do STF é uma lei interna do STF. Então, lá eles estão legislando. O STF pode desempenhar atividades administrativas que, a priori, estariam a cargo do Poder Executivo? Pode. Mas quando? Licitação. Para comprar capa para o STF. Para comprar capa para os capinhas que puxam a cadeira dos ministros. Para comprar grampo, que seja. Então, um ato administrativo do STF, mas diz respeito à casa, ao judiciário. Neste caso aqui, tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque o Congresso não legislou a respeito de algo que o STF automaticamente ganha competência para fazê-lo. Até porque não pode, em regra, legislar. Só, pessoal, que não é entendimento do Dias Toffoli, como eu falei aqui, se ele está falando isso, é um entendimento da casa. O Congresso não legislou, então a gente pode. Vamos carimbar isso na Constituição. Isso é grave pelo seguinte: já existem leis vigentes, o Marco Civil da Internet, né, e tem o Código Penal também, que já cobrem perfeitamente o que acontece aí no cenário atual nas redes sociais. Só que eles querem mais, eles querem controle absoluto para suprimir a direita conservadora. É por isso que eles querem fazer isso. O Congresso realmente não tem intenção de legislar porque, como eu disse aqui, já existe a legislação. Então não é nem vácuo. Na ausência de necessidade absoluta, eles se impõem. Questão das drogas, por exemplo. Beleza, o Congresso Nacional está legislando a esse respeito. Tá? Se a gente for falar aqui sobre outras coisas, aborto também é outro tema, né, que o Congresso pode e quer legislar. A gente teve, né, recentemente aquele PL polêmico, mas o STF diz respeito ao Congresso Nacional. Não dá nem para dizer que é diante da ausência do vácuo do Congresso Nacional. Então, no frigir dos ovos, não interessa o que aconteça. Essa é a humilhação total do Congresso Nacional. Por quê? Para o caso em que o Congresso não pretende legislar, porque não precisa, não tem obrigação, já existem leis vigentes que cobrem a questão, o STF diz que eles não fizeram nada, a gente vai fazer. Quando o Congresso Nacional faz, o STF pega e diz que é inconstitucional, como disse ontem o senhor Alexandre de Moraes. O STF é que interpreta a Constituição.
Ou seja, o Congresso Nacional hoje não serve de nada, a não ser para tratar de temas com os quais o STF não se importa. Se entrou no radar do STF, o Congresso é nulo. E a gente volta para o Rodrigo Pacheco, que manda a gente trabalhar, vai trabalhar você. Porque tudo isso está acontecendo por sua culpa. Sua culpa e do Arthur Lira, mas principalmente sua, porque é o Senado que tem a obrigação de julgar os ministros do STF, impor limites ao Supremo Tribunal Federal. É um ciclo vicioso em que o Brasil se colocou. Tá? Triste demais. Então, para finalizar aqui, não é uma lei que entrou em vigor, é um entendimento do STF, o entendimento do STF é lei no Brasil hoje. Então, é isso. Tá? Se o Congresso não legislar, o STF vai legislar. Avisa e dá a data, é em agosto. Que várzea, hein? Um forte abraço e a gente se vê por aí.